que eu habilitei isso aqui. Você pode colocar uma foto de fundo aí para mudar seu fundo. É bacana, foi interessante. Essa aí é nova para mim, ó. Vou ver aqui agora. Gostei da sua ideia. Olá, boa tarde. Boa tarde. Maurício, tudo bem? Tudo tranquilo, e você? Maravilha também. Para mim, a imagem e o som tá simplesmente perfeito, assim, tá maravilha. Que bom. você tá usando fone, ô Cássio, ou não? Você tá Só no computador mesmo, direto. tá no computador? Legal. Vocês ouvem bem, né? Maurício, sim, eu tô ouvindo bem. Eu não sei se você usar um fone, não sei quanto isso te incomoda, talvez fique mais nítido, porque a voz sai, mas ela fica um pouco... Vou tentar, pouco deixa eu conectar, então. Vou conectar o fone e vamos ver se fica melhor. Beleza. Maurício, já está gravando aí? É isso ou não? Sim, já está gravando já. Legal. Não gravar ainda, né? Porque senão vai ficar esse negócio, esse teste aqui fica feio. Se deixar para gravar para começar. Tá, eu posso apertar pause aqui, depois eu... Já conectaram? Orlando Sim está falando aqui. A gente vai aguardar mais uns minutinhos para iniciar, enquanto o pessoal está conectando. Já temos vários conectando agora. Olá a todos, sejam bem-vindos. Iniciamos em alguns minutos. Mais gente conectando, alguns minutinhos aí. Começamos a webinar.
Olá, pessoal. Boa noite a todos. Bom, 19h05, agora 19h06 exatamente. Vamos iniciar. A gente já tem mais de 30 participantes aí conectados. E com certeza algumas outras pessoas vão conectar. Estou vendo vários nomes conhecidos aqui. Para quem não me conhece, principalmente a turma do Anjos do Brasil, eu sou o Orlando Sintra, sou fundador aí e lead investor do BR Angels, tá? Como é que nasceu essa ideia? Eu queria de antemão já agradecer o Cássio por ter aceito aí, estar aqui com a gente, estar falando nesse webinar. Foi de um bate-papo que a gente teve, e aí eu conversando com o Cássio, comentei um pouquinho da importância, né, da mentoria nas startups, em como, de fato, todo mundo, acho que tem, né, todo mundo que investe, que é investidor anjo, tem esse lado da mentoria, quer fazer isso, mas às vezes a gente sabe que cada um tem seu perfil poxa, vamos falar um pouco mais desse assunto, vamos falar como ser um mentor, né, dessas startups, como ajudar mais, principalmente para quem tem um background mais executivo, menos startupeiro, menos investidor anjo de início de carreira. E aí a gente tem muitos associados no BR Angels que tem esse perfil, e o Cássio topou falar com esse público. Ele conhece muito, né? Vou apresentar o Cássio formalmente daqui a pouquinho. Ele conhece muito disso, trouxe o investimento do Anjo para o Brasil, basicamente, e tem anos de bagagem nessa história. E aí, no meio de tudo isso, apareceu Covid-19, do qual espero que todos aí estejam bem, estejam com saúde e seguros, principalmente. Mas apareceu o Covid-19 e a gente meio que, poxa, também vamos falar disso então. Como é que, mais difícil ainda, né? Como é que é ser um mentor no momento de Covid-19? Quais são as dicas, quais são as boas práticas? Como é o que a gente pode tirar de ensinamento do mercado, né, dessas duas coisas? Então, a proposta hoje, para quem não conhece o BR Angels Talks, é o Cássio fazer uma apresentação e trazer o conhecimento dele, a experiência dele, a bagagem dele para a gente aqui, em alguns minutos. Ou seja, vamos ter uma exposição dele, iniciar uma apresentação, e em seguida a gente parte para perguntas e respostas, tá? E aí eu vou pedir para todos que durante a apresentação do Cássio já vai preparando aí a sua perguntinha, já vai de alguma forma, né? Traga para a mesa perguntas instigantes, não tem pergunta errada, não tem pergunta estúpida, que a ideia é que a gente, de fato, interaja muito com o Cássio, entre a gente, faça pergunta e apimente muito essa discussão depois da exposição do Cássio Spina, tá bom? Antes da gente iniciar e eu passar a palavra para o Cássio, eu vou trazer aqui algumas orientações e pedir para que todos prestem bastante atenção e, sobretudo, sigam essas orientações na medida do possível, tá bom? Primeira coisa, identifique-se aí no Zoom. Então, no Zoom a gente tem a lista de convidados. Você consegue, se você clicar num botãozinho que tem três pontinhos aí do lado da tela no seu nome, você tem algumas opções que o Zoom vai abrir para você. Uma delas é você alterar o seu nome. Então, tem alguns que a gente vê aqui que estão com o nome certinho, tem outros que aparecem um nome diferente, às vezes a gente não consegue identificar a pessoa. Importantíssimo que você se identifique, tá bom? E se você puder atualizar sua foto também, seria super legal. Manter a sua câmera de vídeo desligada para melhor estabilidade da transmissão. Caso ela desligue sozinha, porque o Maurício, a Giorgio e todo o nosso time de operações, eles vão estar olhando isso e vão estar desligando algumas câmeras no momento que o Cássio estiver apresentando. A mesma coisa com o áudio, tá? Então, não se assuste se isso acontecer, não entre em pânico. Colocar o seu microfone no mudo, sempre que possível, e principalmente nessa parte inicial, quando não vai ter interação. Se preparar para as perguntinhas aí, tá? E putz, Orlando, como é que eu envio essas perguntas? Simples, não é por WhatsApp, não é por e-mail, não abre o áudio e pergunta, entra no chat do Zoom, tem um botãozinho aí de chat no Zoom, acha um usuário chamado BR Angels Gestão e lá você manda a sua pergunta para ele. O nosso time vai colocar em ordem essas perguntas, tá? E vai abrir o canal para você falar com o Cássio e fazer a sua pergunta. Nós não vamos fazer a pergunta, que vai fazer você diretamente, até para que tenha mais interação. A gente só pede para enviar a pergunta antecipadamente por uma questão de ordem, tá bom? Se você também tiver qualquer comentário ou sugestão, não estou conseguindo conectar, não está dando, não está funcionando, não está tremendo a tela,
ou qualquer outro ponto, pode mandar para a BR Angels Gestão e aí a gente dá uma olhadinha enquanto o webinar estiver acontecendo. Ao realizar sua pergunta, fale o seu nome, por favor, seu nome e sua empresa. Importantíssimo a gente ter isso também, para conhecimento de todos. Estar no ambiente silencioso, para tentar evitar o máximo de ruído. Utilizar fone de ouvido, tá, pessoal? A gente tem uma melhora considerável no áudio quando se usa o fone de ouvido. Então, por favor, se você, qualquer fone aí, sem fio, com fio, utilize o seu fone para uma melhor qualidade. A gente está gravando esse evento para poder replicar ele depois para todos os grupos, tanto o BR Angels como o Anjos do Brasil. E no caso de instabilidade, a gente não espera que isso aconteça, mas como hoje o mundo está girando em torno de lives e todo mundo fazendo isso a todo momento, caso o Zoom apresente instabilidade que não nos permita continuar, o que a gente vai fazer? A gente tem aqui um disaster recovery, a gente tem aqui um plano B. A gente vai largar o Zoom e acionar a plataforma do Google, tá bom? Então, se isso acontecer, não entre em pânico, não desliga o seu computador, não desiste do webinar, você simplesmente espera, vai chegar um e-mail para você do nosso time de operações para que você logue no Google e a gente continua o webinar com pouquíssimos minutos de atraso, tá bom? A gente não espera que isso aconteça, não tenha acontecido, mas estamos preparados aqui para um plano B, caso isso aconteça. Legal? Esses são os recados, então. Peço que todo mundo aí preste bastante atenção. Quem quiser compartilhar foto em mídia social, em Instagram, etc., super bem-vindo, pode fazer. Super legal a gente estar divulgando tanto o BR Angels como Anjos do Brasil aí nas mídias sociais. Beleza? Com relação à agenda, a ideia é que a gente faça de uma forma bem simples, né? 19h10 ou com alguns minutinhos de atraso aí, exatamente 19h15 mais ou menos, o Cássio vai entrar, faz a apresentação dele. Lá pelas 19h30, 19h35, a gente tem perguntas e respostas, então você vai ter um tempo que o Cássio vai passar todo esse conteúdo. Preparem suas perguntas, vamos interagir bastante, e aí tem meia hora para a gente fazer perguntas e respostas. Então, basicamente o tempo de perguntas e respostas ele é até maior do que o tempo de apresentação. Isso é proposital, para que a gente tenha bastante interação e seja alguma coisa de 2 vias, tá bom? Mais uma vez, qualquer outro ponto que aconteça durante a transmissão, entra no chat do Zoom, manda uma mensagem para a BR Angels Gestão e a gente vai estar olhando isso durante a apresentação. Bom, com isso, eu queria aqui apresentar formalmente o Cássio Spina, pessoa fantástica, foi empreendedor na área de tecnologia por mais de 25 anos e desde 2009 o Cássio atua como investidor anjo, advisor em fusões e aquisições e corporate venture. Ele foi o fundador, né, e presidente da Anjos do Brasil e lead partner da Altivia Ventures. Cássio, queria de novo te agradecer demais por aceitar o convite, estar aqui com a gente, investir no seu tempo. Sei que sua apresentação vai ser show e já vou começar a preparar aqui minhas perguntinhas também para você, tá bom? Vou desativar aqui, interromper o compartilhamento para que você possa compartilhar a sua tela. Obrigado, Cássio. Até mais. Tá joia, Brando. Obrigado aí pela oportunidade. Acho que é um prazer sempre colaborar, né? Eu sempre falo para todo mundo, que eu mais gosto desse ecossistema é isso, justamente poder estar colaborando, compartilhando, aprendendo também. Até o Orlando agora deixou a barra meio alta para mim, mas espero poder corresponder, né, no sentido de estar aí compartilhando um pouquinho da experiência que a gente tem acumulado esses anos atuando com startups, enfim, nesse ecossistema e que vocês, né, imagino que também já estão aí atuando há algum tempo, né? Vou tentar buscar uma apresentação ser o mais breve, né? Realmente acho que o mais importante é essa interação, como o Orlando falou no começo. Então, né, vou passar relativamente rápido nela para tentar cumprir esse período de 20 minutos. Mas se alguém quiser, eu vou voltar depois, na hora de perguntas, eu volto e detalhe algum ponto a mais, tá? Bom, a provocação que o Orlando me fez foi falar um pouco sobre o papel de mentoria para startups. E eu gosto sempre de começar, né, quando a gente fala de startups, usar uma frase, né, uma afirmação aí do Paul Graham. Quem não conhece, ele é o fundador da Y Combinator, que é uma das maiores aceleradoras do mundo de casos. Tem investimentos em startups de grande sucesso, como o Dropbox, o Airbnb, né, Stripe, entre outras. E ele é muito claro aqui nessa frase, dizendo assim que investir em startups é uma das coisas mais contraintuitivas que você possa imaginar, né? Por quê? Por 2 coisas. Primeiro, os retornos normalmente são concentrados em algumas poucas, né, startups que são as bem-sucedidas. E segundo, né, eu acho que o mais importante até para a discussão que a gente vai ter hoje,
é justamente que as melhores ideias, no começo, elas parecem as coisas mais idiotas, né? Estou aqui até fazendo uma livre interpretação aqui dele, mas no final é isso que ele quer dizer, né? Então, acho que essa premissa é fundamental quando a gente vai falar de mentoria para startups, porque a gente, né, vai encarar um mundo que é um mundo, não digo diferente, mas é um mundo que, vamos dizer, não é o mundo do dia a dia que a gente está acostumado, né? E então você tem que estar, né, preparado, né, com isso na mente para poder justamente ter uma interação que seja produtiva, tanto para ela quanto para você. Eu gosto sempre de dizer assim, né, o processo de mentoria ele é um processo bidirecional, que tem uma troca intensiva de conhecimento, de aprendizados, experiência entre você, mentor, e a startup que você está mentorando. Por mais que o empreendedor seja jovem, seja, enfim, esteja começando às vezes, muitas vezes, alguns deles, eu tenho certeza que sempre tem muito a se aprender também com eles, né? Bom, como, né, vamos dizer, corolário dessa afirmação, que a primeira questão que eu sempre destaco é justamente isso, né? Startups, um dos pilares de qualquer startup é a inovação, né? Pode ser vários tipos de inovação tecnológica, né? Chamamos de inovações, as inovações disruptivas, muitas vezes, mas não, pode ser inovação modelo de negócio, pode ser, enfim, diversos tipos de inovação. E quando a gente fala de inovação, tem uma coisa intrinsecamente associada a ela, que é a incerteza, né? Você não tem certeza daquilo. Se aquilo realmente é inovador, o quanto mais inovador é, mais incerteza você vai ter. Então, essa é a primeira premissa que você tem que ter na cabeça, né? Segundo, né, a gente diz que as ideias mais malucas são as ideias que têm maior potencial. Então, eu tenho certeza, eu gosto sempre de citar um caso que, para mim, é muito emblemático, que é o caso do Airbnb, que todos vocês conhecem bem hoje, é uma startup de muito sucesso globalmente, mas, assim, o empreendedor tem os depoimentos dele, inclusive é público na internet, que acho que recomendo todo mundo a ver a história, vale muito a pena, porque ele foi rejeitado por todos os investidores, né? Todo mundo dizia que é uma ideia absolutamente maluca essa, ninguém nunca iria alugar um quarto da sua casa para um estranho, né? Então, acho que isso é muito importante porque, assim, né, olhando agora, né, pelo retrovisor é fácil, né? Pô, olha que ideia fantástica, né? Sensacional. Mas acho que é importante que a gente vai ver, vocês vão ver, tenho certeza, ideias que você fala, nossa, isso aqui é coisa mais absurda, isso aqui nunca vai dar certo. E talvez vocês tenham razão, não estou dizendo que não tenham razão, muitas dessas ideias malucas não dão certo, né? Mas o fato é que quanto mais, né, inovadora a ideia é, maior o potencial ela vai ter de gerar resultados, né, diferenciados. E aí, né, usando também a afirmação que ele coloca, que são de poucas que você vai ter retorno, né, a gente diz assim, que sempre o número de erros, né, quantitativamente falando, o número de startups que vão falhar vai ser sempre muito maior do que as startups que vão dar certo. Mas, em compensação, né, a expectativa, obviamente, sempre é como investidor, que o custo desses erros sempre vai ser muito menor do que, né, o retorno que os acertos vão te dar. Então, só para você entender que é uma equação meio complexa, né? De você, eu digo assim, olhando aqui é fácil, mas no dia a dia ele é bem mais difícil do que parece, tá? E por fim, né? Acho que reiterando todo esse ponto, quer dizer, sempre tomar muito cuidado, né? E pensar, isso aqui esquece, isso aqui é impossível, isso nunca vai dar certo. Eu acho que é aí que a gente tem que parar para pensar, será mesmo? Será que, né, não tem? Eu gosto sempre de olhar o seguinte, existe uma demanda real para aquela necessidade? Para mim, assim, se tem uma demanda, se existe um problema a ser resolvido real, por mais difícil que seja, às vezes, a solução, ou mais, né, falar, puxa, mas é um caminho que às vezes é mais difícil, mais, né, complexo, que choca mais com o que, né, com o que existe, pode ser potencialmente aquilo que vai dar certo, tá? Bom, mas indo para o lado prático, gente, né, que eu sempre, né, digo assim, como base, o que você precisa ser para ser mentor, né? Coisas bem simples, né? Experiência, gente, acho que o que mais faz diferença é a experiência profissional. Esse é o grande valor de todo mentor. Alguma disponibilidade, não é muita disponibilidade, em 3 a 6 horas por mês, em média, né? Normalmente, o mentor tem um caráter pro bono até o momento que ele se torna um investidor. Obviamente que aí não é só pro bono, porque no final ele está investindo e está querendo ter retorno. Então, obviamente, né, o papel dele tem um objetivo claro. Um certo nível de comprometimento, claro, proporcional, obviamente, àquilo que você está, né, propondo. Obviamente, ninguém está pedindo aqui para você ser um mentor
tempo integral ou uma dedicação grande para uma startup que você não tem nenhum tipo de retorno também, além do aprendizado e tudo mais, mas um retorno que te compense isso, né? E abertura, quer dizer, mente aberta. Tá? E uma coisa fundamental, né? Muita gente me pergunta, mas Cássio, poxa, eu preciso conhecer profundamente o negócio que aquele empreendedor está entrando, está fazendo? Eu falo, não, obrigatoriamente. Eu até tive uma experiência pessoal que eu gosto de compartilhar. Uma das primeiras startups que eu investi, apesar de vir do mundo de tecnologia, foi uma empresa de bebidas funcionais. E eu aprendi uma coisa muito importante, né? Por mais que eu não conhecesse o setor, né, que o empreendedor tinha, e o empreendedor na realidade tinha um domínio muito forte, ele vinha dessa indústria, conhecia muito bem a indústria, eu ajudei muito naquilo que ele não sabia. Então você como mentor, novamente, não precisa ter um expertise específico no setor ou no negócio que a startup é. Muitas vezes até o contrário, é bom que você conheça aquilo que ele não sabe, que é aí que você vai ajudar ele mais e vai agregar mais valor. Nesse sentido, o papel do mentor é o quê? A primeira coisa é usar a sua experiência, né? É isso que tem maior valor para o empreendedor, aquilo que você já viveu, aquilo que você tem conhecimento, ou uma rede de relacionamento. Às vezes uma pequena indicação, uma apresentação, uma introdução que você faz para um cliente, um fornecedor, pode fazer muita diferença para aquele empreendedor. Segunda coisa é ajudar a resolver, eventualmente ajudar até a resolver problemas societários, tá? Um conselheiro, um dos grandes desafios que a gente sabe, um dos grandes problemas que às vezes surgem em todas as startups, é justamente, né, discussões entre os sócios. Essa figura do mentor é aquele que pode, às vezes, até ajudar a evitar, né, que isso se torne um problema mais sério para essa startup. Então, eu brinco, às vezes eu falo, a gente é um pouco de psicólogo em muitos casos. Né? Você tem que ir lá tentar achar um conciliador ou um mediador para conseguir achar um ponto de equilíbrio para que evite-se que tenha, né, maiores problemas. Né? E, por fim, se eu aprendo a seguinte recomendação. Se tem algum assunto que você não tem um domínio claro sobre ele, melhor você não opinar, não dê sua opinião, entendeu? Acho que senão vira aquela história do palpite, né? Então, muito melhor, quando você tem um assunto que você não domina, falar para o empreendedor claramente, falar, olha, isso eu não tenho experiência, eu não tenho domínio próprio, apesar que posso ter minha opinião, mas acho que é melhor você procurar alguém que conheça e tenha experiência naquele assunto. Tá? Acho que isso é fundamental, porque isso acaba evitando, às vezes, até chegar num ponto de descrédito, né, para você como mentor. Tá? Então, é uma recomendação que eu dou para todos os mentores. E para o empreendedor, quer dizer, o que significa, né, ter um mentor? Primeira coisa, assim, muitos desses empreendedores, né, às vezes não têm tanta experiência profissional. A gente até tem empreendedores, às vezes, de cabelos brancos, como a gente diz, mas é muito comum você encontrar também empreendedores mais jovens, às vezes até recém-formados, enfim. E até a história diz o seguinte, né? O empreendedor de cabelo branco, normalmente ele tem estatisticamente maior chance de sucesso, porque já tem uma certa experiência, mas ao mesmo tempo ele é menos disruptivo, ele não cria as grandes inovações, né? As grandes inovações normalmente vêm dos empreendedores mais jovens. E aí é um desafio grande, né? Porque eles têm a capacidade, às vezes, de construir negócios muito inovadores, mas não tem essa experiência, e é aí que você entra agregando muito valor. Né? É muito comum, né, você ter mentores que auxiliam esses empreendedores, né? Nos Estados Unidos, até muitos investidores usam uma terminologia que parece até agressiva, né? Eles chamam de né, que muitos empreendedores novos precisam de adult supervision, né? Quer dizer, supervisão de um adulto. Soa até um pouco agressivo, mas daquele jeito americano direto de falar claramente, olha, você não tem experiência, precisa ter alguém que te ajude em certas questões que, né, que necessitam realmente dessa experiência. Isso é caso de vários casos, devem conhecer, por exemplo, o Google, né, um caso clássico, né, que contrataram o Eric Schmidt como CEO da companhia, até que o Larry Page, né, foi aprendendo com o tempo e se tornou CEO durante um tempo, depois agora, né, migrou para outro, enfim. Então, é muito claro que o mentor tem um papel fundamental para ajudar esses empreendedores. Né? Segunda questão também que eu sempre digo é que o empreendedor, né, ele é apaixonado pelo negócio, que é muito bom, mas às vezes essa paixão, né, se torna uma paixão cega. Então, ter alguém de fora com uma visão externa ajuda muito a esse empreendedor a pensar ou olhar com outros olhos o seu próprio negócio, os seus desafios. E eu digo assim, a melhor forma de você fazer isso não é, né, contestando ou indo contra o empreendedor, é perguntando, fazendo as perguntas certas. É isso que vai desafiar esse empreendedor a pensar e a gente vai ver também se o empreendedor está preparado, no sentido que ele tá com a mente aberta também para eventualmente fazer uma pergunta que provoque ele, a partir dessa provocação, ele vai buscar ter, enfim, né, uma outra visão sobre o seu próprio negócio.
A outra questão mais bem objetiva, bem prática, né? O empreendedor muitas vezes não tem um conhecimento específico, então às vezes ele é muito bom, né, em marketing, em produtos, ou em tecnologia, mas não conhece nada da área financeira, né? É um desastre em planejamento financeiro, em gestão. Então, uma atividade que para muitos pode parecer básica, mas que para muitos empreendedores faz muita diferença, ainda mais, né? A gente sabe que startup precisa ter um mínimo de organização na gestão. Outra questão também que é um desafio enorme para muitos empreendedores é ter contatos, ter rede de relacionamento, né? O famoso networking, que eu tenho certeza que vocês têm muito, né? De sobra. Então, isso ajuda muito e faz muita diferença para muitos empreendedores. E concluindo, né, que a gente tem aqui um aumento de nível de confiança, quer dizer, a partir do momento que ele tem um mentor e o mentor está ali, né, mostrando que tem um caminho, que, enfim, apoiando ele, estimulando, isso dá mais confiança para esse empreendedor. Então, é importante para apoiar esse empreendedor no desenvolvimento da jornada dele, né? E para isso, né, a primeira coisa, repetindo, até acabo repetindo bastante, quer dizer, você tem que ter a mente muito aberta, tá? Aberta para aquelas coisas que você fala, pô, peraí, será que isso aí é uma coisa que faz sentido? Vamos pensar, né? Tem que parar para pensar, não pode partir com preconceitos, né? Que às vezes podem, vamos dizer, limitar você a ter ver um caminho que pode ser diferente do que o usual, né? Outra coisa fundamental, gente, né? Tem que separar a experiência corporativa da uma startup, né? Não adianta você chegar para o empreendedor e falar, me apresente seu business plan aqui, seu plano quinquenal, enfim, né? Coisas que não fazem sentido para uma startup. A gente sabe que startup tem muita incerteza. Mas não é que significa que ela não vai precisar ter nenhum tipo de planejamento. Não é isso também. Então, é achar o ponto de equilíbrio. Como é que a gente, né, tem um mínimo de planejamento, de organização, mas algo que seja flexível e adaptável, né, a uma situação de uma empresa que está começando, um negócio que está no seu início, que ainda precisa testar, validar muitas coisas. Então, achar esse ponto de equilíbrio é muito importante para que você não coloque algo que às vezes é muito pesado para alguém que está começando. Tá? Outra ponta fundamental, como eu falei, às vezes o papel do mentor é mais fazer perguntas do que dar respostas. E muitas vezes essas perguntas têm mais valor, eu falei, do que da resposta pronta, porque isso provoca o empreendedor a pensar, provoca o empreendedor enfim, a ele mesmo se desafiar, e é uma forma também de você ver se esse empreendedor está preparado para se adaptar, né? Outra frase que eu gosto muito é que diz justamente que não é o mais inteligente nem o mais forte, né? O que melhor se adapta é quem sobrevive. Então, eu acho que é um teste muito bom para ver se esse empreendedor está preparado realmente para se adaptar à realidade que ele vai enfrentar. Né? Outra coisa fundamental não pode usar nenhuma verdade absoluta, né? Novamente, se a gente está aqui para construir algo que é inovador, né, tem que estar preparado para coisas que sejam feitas de formas diferentes. Então, buscar também ter a flexibilidade, né, de deixar claro que, assim, por mais que aquilo você tenha uma experiência acumulada, grande, não estou dizendo que não tenha valor, tem muito valor, mas também não dizer, olha, até hoje é assim, espero que pode ser diferente, mas normalmente é assim que acontecem essas coisas, entendeu? Ainda mais naquilo que a gente sabe que é mais difícil, né? Como eu digo sempre assim, né, o comportamento do ser humano, ele é mais ou menos, tem mudanças, tem gerações que a gente fala, geração YZ, mas tem coisas que são básicas que não mudam tanto. Outra coisa importante, a gente tem que ser direto. A gente sabe que na cultura latina as pessoas tendem a não serem tão diretas, né? Sempre você se esquiva, você não quer, né, o que chama de confronto. Não, aqui a gente tem que dar feedback direto. Falar, olha, isso aqui não está certo, isso aqui não... enfim, eu acho que se você vê que tem alguma coisa que realmente não principalmente quando a gente fala de princípios e valores, né? Isso é essencial, isso é imutável. Então, nesse sentido, é importante que você deixe claro e não rodeie a coisa, né? Inclusive, se você falar, não é uma coisa que me interessa continuar a mentoria, não, né? Tem que ser direto e objetivo. Não me interessa por esse motivo e ponto. Né? Por fim, quer dizer, a mentoria também é um processo de avaliação, né? Eu sempre digo assim, é muito comum as startups, principalmente nos Estados Unidos, quando elas vão, um empreendedor começar, antes de buscar investidor, ele busca justamente seus advisors, né? Equivalente a mentores. É uma forma de começar a construir relacionamento mútuo, né? Muitos desses advisors se tornam futuramente investidores. E é uma forma desse advisor também, desse mentor, avaliar esse empreendedor também, né? Então, é um momento também que você tem a oportunidade de conhecer e avaliar melhor esse empreendedor. Então, não é só, né, você está compartilhando, claro, sim mas também é uma forma de você estar avaliando como ele
como ele está. E por fim, mas talvez uma das coisas mais importantes sempre, o papel do mentor sempre tem que buscar ajudar a construir novos caminhos, né? Em vez de construir barreiras. Quer dizer, então, a palavra não é a palavra que você deve menos usar. Claro, em alguns momentos é necessário, em algumas coisas, como eu falei, em princípios, em valores, em coisas que são básicas, sim. Mas para o resto, não, isso não dá certo, isso aqui não tem como, não. Procura, isso aqui é um desafio. Como é que a gente consegue, talvez, te ajudar a construir algo para superar esse desafio? E por aí vai. Assim, o papel do mentor é importante também a gente ter clareza, né, do que é o papel desse mentor. Né? Primeiro, obviamente, é um papel de orientação, não é execução. Você não vai se tornar executivo, não vai estar mão na massa. Então, é uma limitação que você tem que ter clareza no começo, que muitas vezes você pode dar uma mentoria e nem sempre aquilo vai acontecer como você espera, como se você faria, entendeu? Então, nesse sentido, você também tem que estar preparado a aceitar que às vezes aquilo não acontece como você gostaria, mas faz parte do processo e até um feedback para você, né, avaliar se aquele empreendedor é aquele empreendedor que você acredita que é o empreendedor certo. Tá? Outra questão fundamental você tem que identificar quais são as questões chaves, né? Quais são as lacunas, e buscar achar soluções para esse negócio. E, às vezes até contratar um especialista, quer dizer, você não vai resolver, às vezes, resolver aquela necessidade, resolver aquele problema, mas se você dá um caminho, né, como eu falei anteriormente, já é um passo muito importante. Então, obviamente, no processo de mentoria, principalmente uma mentoria inicial, você não vai conseguir detalhar profundamente, né, em tudo, mas se você já dá um caminho para esse empreendedor, sem dúvida nenhuma, pode ajudá-lo muito, tá? E com essa questão de contatos, networking, novamente também, né, você não vai conseguir talvez fazer o papel do empreendedor ir lá, apresentar, fazer uma reunião, né, mas seria ótimo. Mas se não der, pelo menos se você faz uma introdução por um e-mail, já ajuda muito esse empreendedor a pelo menos abrir uma porta. E claro que aí a missão é dele conseguir, né, conquistar a atenção desse interlocutor que você apresentou. Tá bom? Bom, aqui a gente monta, só para deixar claro e sem desmerecer nada, né, mas existe hoje muitas coisas que falam sobre coach, etc. E tal, eu gosto de deixar bem claro qual que é a diferença do mentor para um coach. Né? Quer dizer, o coach, ele, na realidade, ele tem uma metodologia, um processo que é muito mais de ajudar o seu, né, quem está fazendo coach, a achar um caminho, né, ele mesmo respondendo as suas questões. O mentor não, o mentor é uma coisa mais objetiva, né? Alguém que tem conhecimento do assunto, que vai dar direções, vai dar caminhos, vai ajudar a construir isso, e vai ter foco, né, mais no negócio, né, do que em comportamento, nesse sentido. Né? Então, é só para ficar claro, né, que existe uma diferença bastante significativa entre o papel do mentor e o papel de um coach. E são complementares, não desmerece o outro. Tá? É só para deixar clara a diferença que existe um para o outro, porque tem algumas pessoas que acham que é a mesma coisa, ou tem uma similaridade, mas na minha visão, não, são papéis bem diferentes. Tá? Existem vários perfis de mentores, né? Aí tem listados alguns deles, tá? E você deve exercer esse perfil de acordo, claro, com o seu próprio perfil, mas também de acordo com a proposta que você negociou com esse empreendedor. Então, você pode ser desde aquele perfil, falar, olha, eu vou aqui te desafiar, você é o famoso advogado do diabo, entendeu? Que é para testar realmente, às vezes é isso que o empreendedor quer, precisa. Então, acho que uma das primeiras coisas é perguntar qual papel que você quer que eu seja, né? Você quer que eu seja um desafiador? Você quer que eu seja um conselheiro? Você está esperando uma pessoa que é um expert no assunto, né? Um perito naquele assunto, tá certo? Às vezes o empreendedor quer um modelo, então você já foi empreendedor de sucesso, um executivo de sucesso, ele quer, né, ver modelos, né? Existem casos que é mais com relação a ajudar a apoiar mais psicologicamente esse empreendedor, né? Enfim, então tem vários perfis e papéis que você pode exercer como mentor. É importante você meio que no começo já combinar com esse empreendedor qual que vai ser o teu papel, o teu perfil. Tá? Acho que isso é muito importante porque vai ajudar, né, a ter um alinhamento de expectativas, né, com os empreendedores. Tá? E o que você pode ter de retorno, né, falando só da mentoria em si? Primeira coisa é aprendizado. Tá? Eu garanto, todas as mentorias que eu já fiz, todas elas eu aprendi muito. Né? Aprendi sobre novos negócios, novos modelos, enfim, novos mercados, muitas coisas que às vezes eu não conhecia. E para mim, pelo menos, isso eu sou uma pessoa que particularmente curioso, gosto de aprender muito e acredito que a maior parte das pessoas que eu conheço também tem esse perfil. Então, acho que esse é o primeiro benefício. Segundo né, você ter aquela sensação que você está ajudando, né, alguém efetivamente. Né? O americano chama de give back. Né?
realmente, pelo menos para mim, também dá uma satisfação muito grande. Falar, pô, eu agreguei um pouco, ajudei, né, tem lá o meu né, como o pessoal fala, uns 2 centavos, né, de contribuição para aquele negócio. Né? Terceiro, sem dúvida, também é uma forma de você ampliar seu relacionamento, conhecer empreendedores. Né? Às vezes você pega pessoas que têm uma capacidade genial, né, ou técnica, ou de negócios, então isso sempre é uma forma de você construir seu relacionamento. Eventualmente pode surgir até novos negócios, ou, né, não é o objetivo, né, que você deve ter como principal, mas acontecem, né, inclusive, né, investimento que é o propósito. Aqui, bem resumidamente, só para dizer quais são as etapas que a gente recomenda para fazer mentoria, né? Primeiro, né, entender um pouco o negócio, né, procurar, quando você vai mentorar, ler um pouco o site, conhecer o site da empresa, para você ter alguma informação preliminar. Acho que na primeira reunião você deve, com o mentorado, né, perguntar para ele quais são os desafios principais que ele tem, né, que ele gostaria da tua ajuda, fazer um diagnóstico, né, com base nisso, né, perguntando, levantando informações, com base nesse diagnóstico, fazer propostas, sugestões e, eventualmente, fazer uma validação e acompanhamento, como é que isso evolui ao longo do tempo. Né? Então, você pode combinar com o empreendedor, fazer 2, 3, 4 sessões de mentoria, né? Na primeira, se identificando, fazendo um pequeno diagnóstico, né? Entre a primeira e a segunda, fazendo propostas para ele, sugestões, né? E na terceira ou quarta, tá acompanhando, né? Dando, enfim, um apoio adicional para ele. Tá? Então, esse aqui é bem sumário, mas é uma sugestão que a gente dá aí de processo de mentoria. Tá? Enfim, primeira coisa também importantíssima é sempre alinhar, né, quais são as expectativas de cada um, objetivos, qual que é o prazo que você vai, né, se dedicar, a disponibilidade que você pode ter, tá certo? Que forma você vai poder se relacionar com esse empreendedor, vai ser via call, reunião agora não vai dar, obviamente, né? Mas, enfim, se ele pode, o empreendedor pode ou não pode acessar eventualmente, né? Fazer uma ligação, passar um e-mail, enfim, né? Enfim, depende da tua disponibilidade, tá certo? Sempre acho que é bom ter uma pauta, né, prévia, bem objetiva das reuniões, né? Acho que as reuniões têm que ser reuniões muito produtivas, né? Então, orientar o empreendedor que ele deve preparar a pauta, e você também pode preparar a sua pauta de informações que você entenda que são necessárias para você ter. Reuniões normalmente de 1 hora e meia, né? Pode ser quinzenais ou mensais, né? No máximo, nós temos umas 6 reuniões, acho que esse é um processo de mentoria bastante completo, tá? E para concluir, fazer uma pesquisa prévia, como eu falei, dá uma olhada no site, ver quem são os concorrentes, tá? Pede uma opinião independente, enfim, tudo que você puder, claro, né, conseguir ter de informações vai ajudar no teu processo de mentoria com ele. Tá? Por fim, é uma questão que eu sempre me pergunto, mas como é que funciona a questão de confidencialidade, né, eventuais conflitos de interesse? É uma questão bastante importante, né? A gente sempre, obviamente, bastante óbvio, mas reforça que tudo deve ser tratado em sigilo, né? Mesmo não tendo um NDA, nada assinado formalmente, né? Acho que é importante ter isso, né? Importante sempre ver previamente se não tem nenhum tipo de conflito de interesse com quem você trabalha, né, na sua empresa, seja o que for para o negócio da startup, né? O importante é que ter muita transparência, tá certo? E se em algum momento surgir algum ponto, né, alguma questão lá que possa ser um potencial conflito de interesse, acho que é importante, né, sempre ter transparência, sempre ser claro, olha, aqui eu tenho interesse da minha empresa particular, então, né, não sei se você quer continuar, não quer. Eu acho que isso é fundamental para nunca, né, às vezes não é nem propositadamente, mas nunca poder parecer que exista algum tipo de conflito de interesse, né? Obviamente, nunca ofertar nenhum serviço, né? Só se surgir uma demanda para startup, que aí você pode eventualmente, né, se for demandado, fazer uma oferta disso. Bom, gente, acho que já passei até meu tempo aqui, os meus 20 minutos. Aqui tem alguns links para mais informações sobre mentoria, né? Tem, enfim, tem alguns arquivos aqui, depois a gente compartilha com vocês os links todos que você quiser baixar. Né? Enfim, tem bem mais detalhes, bem mais informações para quem quiser se aprofundar no tema, tá bom? Então, acho que minha apresentação era essa e vou deixar aberta perguntas. Se vocês quiserem discutir mentoria ou de outros assuntos, estou aqui disponível que eu puder ajudar a colaborar com vocês. Ô, Cássio, muito bom. Eu te agradeço aí pela apresentação. A ideia é que a gente faça bastante interação agora também com perguntas. O Maurício, que está controlando as perguntas aí para a gente, já tem algumas realizadas. Eu vou pedir só para você, Tá. Cássio, se você
parar de compartilhar a tela, eu vou compartilhar sim. uma outra aqui com o Q&A. Mas Pronto. excelente, obrigado. Aí. Bom, aqui quem fala é o Maurício Braga, da BR Índios, Grupo de Gestão. A primeira pessoa a fazer a pergunta é o José Roberto. Por favor, José Roberto. Olá, Cássio, obrigado aí, excelente apresentação. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ouvindo bem, obrigado. Ok. Bom, na verdade, a pergunta que eu fiz inicial era para você falar um pouco, né? Foram duas perguntas que eu fiz. Uma para você, Paulo, fazer um paralelo um pouco sobre investir sob a forma de grupo, como a gente faz no BR Angels, e o grupo que você criou, versus investir individualmente em startups, né? Como é que esses mundos são diferentes. E a segunda era sobre valuation, né? Qual é a sua visão sobre valuation de empresas com faturamento e empresas sem faturamento, que aparecem sempre esses dois tipos de negócios para a gente? Bacana, vamos lá. Bom, em termos de investir, assim, eu sempre recomendo sempre investir em grupo, tá? Eu acho que até eu, quando comecei a investir em startups, até as primeiras coisas, até por contatos que eu tinha lá fora nos Estados Unidos, né? Já tinha me indicado, falou, olha, né, procura um grupo, busca investir em grupo, porque isso, né, tem uma série de benefícios, né? Você compartilha, dilui seu risco, né, mais gente pensando, mais gente ajudando, mais gente colaborando. É muito importante, claro, ter um bom alinhamento no grupo, né, um bom entendimento, tem que ter, enfim, clareza, mas sempre investir em grupo é sempre muito melhor do que você investir individualmente, né? Tanto assim, que toda startup, até por uma questão de princípio, uma questão até de ética, toda startup que procura para investir, eu sempre compartilho, por exemplo, no caso com a Anjos do Brasil, e a Anjos hoje a gente tem parceria com o BR, também compartilhamos, né? A gente quer sempre fazer as coisas juntos, de forma colaborativa, porque eu entendo que tem que ser, né, feito junto, isso vai ser muito mais benéfico para você, tá? Então, muitos empresas me procuram individualmente, acho que se é um empreendedor que procura individualmente, claro, avalia, você pode liderar essa rodada, liderar isso e a partir daí conseguir, enfim, isso ajuda muito, tá? E a questão de valuation, né? Essa é uma grande questão, uma discussão enorme sobre valuation, tá? Eu digo o seguinte, a gente tem, claro, que ter valuation é uma questão importante porque vai estar muito associado ao teu retorno futuro. Mas é muito importante ter o seguinte, né? Quando a gente fala que uma startup tem um valuation X, não significa que ela valha aquele valor. Tá? Isso é muito importante ficar claro. Se for startup não tem receita, pô, então como é que vai fazer valuation numa startup que não tem receita? Você não vai fazer valuation numa startup que tem receita. No final das contas, o que você vai fazer é negociar um valor de investimento por um percentual de participação, que seja um percentual suficiente para que te proporcione um bom nível de retorno, mas ao mesmo tempo não dilua demais esse empreendedor numa rodada inicial. Porque se você diluir ele demais, ele vai precisar captar novas rodadas, e aí se ele for muito diluído, vai chegar lá no final, ele vai falar, peraí, eu estou trabalhando para os outros ganharem, né? Então, não faz sentido eu continuar aqui me dedicando e matando para que, né, os outros ganhem e eu ganhe, mas vou ganhar muito, né, proporcionalmente menor. Eu tenho uma regrinha básica que eu acho o seguinte, eu acho que, na minha opinião, nenhum investidor tem que ter individualmente uma participação maior, né, que os empreendedores individualmente também. Eu acho que isso, né, com certeza vai comprometer o teu futuro dessa startup. Bom, dito isso, aí você fala, ei, Cássio, como é que eu defino essa participação? Bom, a metodologia que eu acho que melhor funciona, para o nosso caso, é uma metodologia desenvolvida dentro do ambiente de Venture Capital. Nós temos investimento anjo, né? Estamos próximos ali do que eu chamo de Venture Capital Method. Não vou conseguir explicar aqui toda detalhadamente, mas é bem simples. É só entrar na internet, vocês vão ter várias explicações sobre como é que ela funciona. Mas, basicamente, é uma projeção futura de qual a saída que você deve ter com essa startup, né? Aí você tem que, claro, ter uma experiência, um conhecimento, enfim, de qual o potencial. E aí, quantas rodadas ela vai ter, e a partir das diluições, você calcula qual o percentual que você tem que ter para ter o resultado múltiplo que você espera. É uma explicação meio rápida, normalmente quem fez pesquisa, mas na prática, gente, é que eu falei, isso já está tão disseminado, já foi tão feito, refeito, que a gente sabe assim, né? Por exemplo, investimento anjo, equity tem que ser
10 a 20%, não pode ser maior, muito mais que 20%, porque senão você vai diluir muito o empreendedor, né? Não pode ser muito menos que 10%, porque aí o retorno vai ser muito difícil você chegar, não ter um retorno, né? E também uma informação muito importante que uma vez um investidor muito experiente lá de fora, tinha feito mais de 250 investimentos, ele falou para mim o seguinte: Cássio, é o seguinte, eu nunca me preocupei em ficar discutindo com o empreendedor se eu ia tirar 12 ou 14 ou 15%. Nunca briguei por isso, porque assim, se o negócio dá certo, ele dá tão certo que não, claro, se tiver um percentual maior, um pouquinho menor, vai fazer alguma diferença no valor? Vai, mas o múltiplo em si, né, nem o múltiplo, o mais importante, né, o valor absoluto que eu vou ter de retorno, pouco vai mudar. Né? Então, o que ele quer dizer com isso? Se eu pus lá, estou chutando um número, tá qualquer, R$100 mil na startup, e ela bombou, posso receber talvez aí 2 milhões, ou 2 milhões e 200, ou 1.800, bom, você pôs 100 mil, 1.800, 2.200, você, então o ganho já está tão elevado que não é isso que vai fazer tanta diferença do retorno. Então, brigar às vezes por causa de pouca diferença, não vale a pena. E por fim, para concluir esse assunto, eu não quero estender demais dele, porque dá para a gente ficar umas 2 horas só falando de valuation, a solução que eu sempre dou para todo mundo é assim, já, se não tem um alinhamento de valuation, tem uma solução que eu acho uma solução que resolve isso, que é você fazer investimento sem valuation definido. Né? Para quem não conhece isso, como é que você funciona? Você faz o seguinte, você fala para o empreendedor o seguinte, quanto você quer de valuation? Ele fala, estou chutando, 10 milhões. Tá? Então, é o seguinte, 10 milhões vai ser o teto. Tá? Eu não vou, isso é que você está propondo, não é isso? Porque é o seguinte, eu vou querer, sobre o valuation da próxima rodada, um desconto mínimo que você vai ter que me garantir. Então, tá, 20%, 25%. Então, se na próxima rodada você conseguir um valuation de 20 milhões, beleza, eu converto a 10, a próxima rodada vai ser 20. Mas se você na próxima rodada conseguir um valuation só de 10, você vai ter que me converter a 10 menos 20% a 8 milhões. Eu quero um mínimo aí para poder ter uma garantia de que eu não vou ficar no mesmo valuation na próxima rodada. Estou num risco maior, não é justo que eu tenha o mesmo valuation na próxima rodada. Tá? Então, esse é um modelo também que é muito usado para evitar essa discussão interminável. Né? Às vezes você fica naquela discussão e não sai do lugar por causa dessa questão. Tá? Mas é isso, um resuminho bem rápido aí de várias questões. Espero ter ajudado a esclarecer. Se enfim, alguém quiser mais discutir melhor algum detalhe, estou à disposição. Obrigado, foi ótimo. Ok, o próximo é o Nélio Gaspar, por favor. Cássio, obrigado aí pela palestra. A dúvida que eu coloquei no chat foi no sentido aí do mentor, né? A gente olha o seguinte, muitas vezes você está mentorando e aí está tendo uma informação aí mais próxima e mais intrínseca, né, da startup, e depois, e aí, quer dizer, esse negócio aí se degringola aí por diversos flancos. A pergunta, o objetivo é assim, poxa, vale a pena, de repente, ter isso como estratégia de investimento, você ser um mentor antes e depois investir? Ou vale a pena, olha, realmente é melhor separar isso aí porque não é o melhor caminho? O que você acha? Então, como eu comentei rapidamente, assim, é muito comum as startups, lá fora é muito comum, aqui no Brasil está se tornando comum. O empreendedor vai estruturar a startup, constituir, uma das primeiras coisas que ele faz é buscar mentores, né? Eles chamam de advisors, tá? Conselheiros, né? Mentores, enfim. Para ajudar ele naquele processo bem inicial, processo até antes de captar investimento, no modelamento do negócio, enfim, daqueles primeiros passos. E aí você começa a construir um relacionamento. Eu acho isso muito saudável, porque você começa a construir um relacionamento, né? Conhecer bem aquela pessoa, conhecer bem aquele empreendedor, e a partir daí você vai se sentir, inclusive, mais confiante de se tornar um investidor dele, ou não, né? Talvez se você falar, não, peraí, não é isso que eu esperava. Não tá. Então, eu acho saudável, sim, você fazer uma mentoria e ser um investidor. Não é obrigatório, não é esse requisito. Preciso ser mentor de todas as startups. Não. Mas uma das coisas até que ajudam, às vezes que startups já tem mentores que eu conheço e, para mim, é um endosso muito grande. É uma forma de eu chegar, né? Eu ligo, né? Converso com esses mentores e falo, e aí, como é que é esse empreendedor? Me fala aí, ele é flexível, ele se adapta bem, ele escuta, ele, né, é perseverante. Então, para mim, também é uma forma de conseguir ter
aí um background check, né, uma checagem de qual esse perfil desse empreendedor. Tá? Então, enfim, novamente, eu acho que é saudável, na minha opinião, mas não é obrigatório. Não sei se eu respondi bem a tua questão, se eu entendi bem, se respondi bem. Se não, pode me falar, eu tento... Não, era esse o caminho mesmo, partilhar uma opinião sobre. Me parece saudável também. Tá? Ok. O próximo é o Orlando. Ô, Cássio, eu tomei a liberdade de fazer uma pergunta. Vou te fazer uma pergunta aqui. Antes de te passar uma informação, segundo o Maurício, tem acho que 7 ou 8 perguntas aí pendentes. Então, a gente tem mais do tempo normal, né? Mais 10 minutos, mas se você não tiver problema, Cássio, a gente estende um pouquinho também, quem tiver interesse em continuar com a gente, né? Podemos um pouco. A pergunta que eu vou fazer é uma pergunta que eu tenho ouvido muito ultimamente do time dos associados do BR Angels e do mercado também no geral. No momento que a gente está agora, né, olhando o Covid-19 e essa situação toda que esperamos que seja temporária e rápida, mas neste momento, investir ou não investir, breco tudo, seguro, né, puxo freio de mão, negocio o valuation com a startup, estava com aquela startup na boca já, olha, a gente está negociando o contrato e aí chegou o Covid, mudou tudo, os financials da startup com certeza vão mudar também, tem um impacto. O que fazer? Qual que é a sua visão com relação a isso? Bom, acho assim, primeira coisa, acho que tem que ficar claro assim, né? Investimento anjo tem duas características essenciais. Primeiro, investimento de longo prazo, né? A gente está falando assim, de pensar em retorno daqui 3, 4, 5 anos pelo menos, tá certo? Então, até lá, essa Covid, pelo menos, eu espero que já tenha ido embora. Pode ter Covid 20, 21, mas a gente não sabe, né? E não adianta querer ficar na expectativa. Então, o primeiro ponto fundamental é esse, né? Quem está investindo hoje pensando daqui a 4, 5 anos lá na frente, tá certo? Segunda coisa, se o negócio é realmente inovador, assim, pode estar a maior crise do mundo. Pelo contrário, a gente sabe que tem negócios agora que estão indo muito bem. Outro dia eu participei de um call aí que tinha um pessoal lá do iFood. Nossa, eles estão bombando de vender, entendeu? Então, assim, novamente, a velha frase clássica que tu não conhece, crise também tem oportunidades. Então, assim, minha opinião, eu mesmo estou fechando, né? Tinha um dia que estou liderando, estou fechando agora, vamos fechar e, enfim, vamos em frente. E é um dia até, inclusive, por ser D2C, né? Ele vem direto ao consumidor, online, via plataforma online, quer dizer, não depende de nada, pelo contrário, também cresceu 47% agora em março, tá? Então, tá bombando, né? Mas não é por isso que eu estou investindo porque eu já comprava ideias das empreendedoras e já estava comprado totalmente, né? Mas fala, mas Cássio, pô, e se eu tiver um negócio que era B2B, que tá, né, que, putz, agora parou, não sei, outra coisa, tal, enfim. Bom, claro, vale sempre a pena, né, entender, avaliar qual vai ser o impacto dessa crise nesse negócio, tá certo? Mas quando a gente está olhando negócios muito iniciantes, normalmente são negócios que você consegue, vamos dizer, gerenciar para passar nessa crise, né? Não tem... eu digo assim, é complicado, né? Quando você tem já aquelas startups maduras, grandes, né? Tipo o WeWork, que tem aí não sei quantos mil prédios, milhares de funcionários, esses realmente são grandes problemas, né? Mas a startup que a gente está investindo aqui, normalmente tem aí 3, 4 fundadores, normalmente uma meia dúzia no máximo de funcionários, ela, né, já é intrinsecamente mais resiliente, entendeu? Então, eu acho assim, vale você avaliar, vale você considerar. Em relação à questão de valuation, renegociar valuation e tal, novamente, gente, acho que tudo, claro, tem que ter bom senso, acho que tem que tomar um certo cuidado, obviamente, nessa questão, é uma questão muito sensível, né? Para nunca parecer, não estou dizendo que ninguém vai fazer dessa forma, mas parecer que, então agora vamos aproveitar e vou baixar o valuation dessa startup. Obviamente que eu sei que ninguém vai fazer isso, mas não pode parecer isso para o empreendedor, porque pode criar uma relação de quebra de confiança entre você e o empreendedor, tá? Mas é justo, sim, você conversar, às vezes ajustar alguma questão. Por exemplo, um exemplo prático meu, essa startup mesmo está investindo, ela tinha um valuation mais elevado, e a gente acredita que vale, não é que não vale, vale no sentido que ela tem, normalmente, né, pelo potencial de retorno que ela pode gerar, dá o retorno que a gente espera, entendeu? Independente de qualquer coisa mais. Novamente, estou olhando no horizonte daqui 4, 5 anos, né? Então, eu espero que daqui a 4, 5 anos o mercado já esteja, né, no estágio normal, enfim, pode ter alguma outra crise, mas vai ser outra, com certeza. Então, não é o valuation de hoje que vai mudar tudo isso. Agora, obviamente que eu sentei com as empreendedoras e falei, olha,
para a gente tirar a preocupação dos investidores, vamos adicionar aqui uma cláusula de taxa de desconto sobre o valuation aproximado. Vamos dizer que você vai captar daqui a 6 meses, um ano, vamos dizer que ainda a crise está meio apertada, e para não ter nenhum risco de vir um valuation que às vezes é um valuation equivalente que a gente está entrando agora, e aí os investidores aqui agora vão ficar chateados, tal. Então, e elas entenderam, eu conversei com elas entenderam, acharam justo, né? Não está prejudicando nada a elas, porque é uma taxa de desconto sobre o valuation de próxima rodada, que às vezes se elas conseguirem ter um valuation maior do que a gente combinado agora, do cap, né, fica tudo igual, e se elas não conseguirem, elas entenderem que é justo que a gente tenha um ajuste para compensar, né, o risco que a gente está tomando, no sentido que a gente está entrando mais cedo, entendeu? Então, acho que essas conversas podem se ter, né, dessa forma bem transparente, que seja bem, né, não pode ser oportunística, mas tem que ser, claro, adaptada à realidade de momento, entendeu? Então, acho que tudo isso faz parte, não vejo problema algum. Ok, obrigado. Okay, muito bem. Na próxima? Ou é o Bosco? Oi, Cássio, boa noite. Está me ouvindo? Boa noite, estou ouvindo sim. Bom, Cássio, primeiro parabéns aí, não pela apresentação, mas pela tua jornada aí, que é bastante longa nessa caminhada de investir em startups, até quando a coisa não era tão conhecida. Obrigado. A pergunta que eu tenho para fazer aqui, Cássio, a gente está na BR Angels, a gente ainda não entrou na fase de ter muitas empresas investidas, né? A gente está começando com alguns poucos negócios aí que estão, até porque a gente começou no final do ano passado. Então, a gente está muito na fase ainda de buscar os investimentos a fazer, né, e entender quais são os investimentos certos para o perfil que a gente tem a oferecer de Smart e também para a tese que a gente construiu. Então, a minha pergunta é o seguinte, duas coisas, né? Primeiro, uma questão mais filosofal, né? O que você acha que é fundamental identificar num negócio ou num empreendedor, e aí considerando que negócios podem pivotar, né? A gente às vezes vê algumas ideias que ao longo do tempo elas vão mudar e depois você já investiu e a coisa pode ser que aquilo que você está investindo mudou bastante. Mas o que você acha que é absolutamente fundamental identificar num negócio ou num empreendedor, ou numa conjuntura, fora os óbvios, né? Ter um bom negócio, crescimento e tal. Mas que você acha que falar isso aqui realmente faz a diferença? E depois, segundo, em relação ao tempo de análise, né, dessa análise para se investir, o que você acha que é o ideal de balanço entre tempo para se fazer uma análise e profundidade, né, para que não seja nem de mais nem de menos para se negócio, gostamos do empreendedor do negócio, vamos em frente, toca a pau. Tá. Bom, assim, em termos de característica essencial, para mim, sem dúvida nenhuma, é o empreendedor, né? A figura do empreendedor. Mas o que é o empreendedor, né? É claro que é um conjunto de fatores, mas uma das coisas que eu gosto mais de avaliar, é aquilo que eu até citei, é a adaptabilidade desse empreendedor. Você falou até, você citou, o negócio pode pivotar muito, e justamente ele vai pivotar, pode pivotar, se é necessário pivotar, e o empreendedor tem que estar preparado para se adaptar e se ajustar e pivotar e até achar o caminho para dar certo, né? E isso como é que eu procuro avaliar, né? Muito na interação, no diálogo com esse empreendedor, nas perguntas que eu faço, né? Às vezes eu jogo algumas ideias, alguns desafios para esse empreendedor, algumas questões realmente, para sentir dele o quanto ele tem capacidade como vamos dizer assim, de responder, mas responder de uma forma que eu sinto que, puxa, esse cara tem um perfil para conseguir, né, ser flexível, ele ouve, né? Acho que essa interação é uma coisa até meio difícil às vezes explicar, mas talvez você, não sei se você tem essa experiência, mas assim, é aquela interação que você sente que é um cara que ouve o que você está falando, não é que ele vai falar amém, eu não quero uma pessoa que fala amém para mim, se tiver que falar amém para mim eu descarto, mas é aquele empreendedor que fala, argumenta às vezes, né, pode argumentar até de uma forma que não estão concordando, mas com argumentos, com fundamentos, tá certo? Mas você percebe que existe essa interação. Ele não está só centrado nas ideias dele, né, porque para mim não é importante que ele ouça a mim especificamente, né? O que eu quero que o empreendedor ouça é o cliente dele, né? Isso é o mais importante. Eu falo, às vezes, o empreendedor às vezes pergunta, o que você acha disso, Cássio? Eu falo, olha, eu tenho minha opinião, não sei se eu estou certo ou não. Acho que melhor para te responder é o teu cliente, não é responder com palavras, é responder com atitudes, né? Que eu falo, eu gosto de ver quando o cliente faz o cheque, né? É essa atitude que interessa, tá certo? Então, enfim, então, o que eu busco sempre, né, nas interações, a analogia que eu faço até quando, não sei se alguém já leu meu livro,
mas tive a oportunidade de ler, eu faço analogia e falo que nem investir é que nem arranjar marido ou mulher, né? Você paquera, né? Que é o pitch, aí você faz um namoro, que você vai se conhecendo, você fala, tem o noivado, que começa assim no term sheet, para chegar no casamento, falou que a diferença é que você casa já pensando no divórcio, um divórcio que seja feliz, né? Que tenha um bom retorno. Então, assim, eu acho que essa fase do namoro, essa fase dessa interação, onde eu sinto que esse empreendedor tem essa característica de ser muito adaptável, é um cara que vai conseguir superar os desafios que ele vai certamente encontrar, tá? Então, acho que esse é para mim, o ponto fundamental. Eu esqueci de desculpar a segunda parte da sua pergunta, se puder repetir, só para me relembrar. A segunda parte, Cássio, era em relação ao balanço de tempo e profundidade para se analisar o negócio. Tá. Ótima pergunta. Acho que o tempo é uma coisa muito importante, tá? Porque, assim, esse é um processo que você tem que... Não pode ser rápido demais, porque se for rápido demais, uma analogia que eu faço sempre, eu falo que nem casar em Las Vegas, normalmente não dá certo depois, né? Tá certo? Mas também não pode levar tempo demais, porque desgasta, porque tem um timing certo para essa empresa receber um capital. Normalmente, uma coisa importante que você tem, eu pergunto sempre de cara, até quanto seu caixa dura, né? Obviamente, o cara falar, meu caixa dura até a semana que vem, falar, olha, fulano, infelizmente não vou conseguir até a semana que vem te dar uma resposta, entendeu? Mas, né, se o cara falar, tem aí 60, 90 dias de caixa, ok, eu acho que é um prazo, sendo bem objetivo, eu acho que é um prazo razoável, né, acho que estão 60 dias, né? Você pelo menos ter todo esse processo de análise, avaliação, né, já negociação também. Eu busco logo no começo já começar a pré-negociar, entender qual que é essa questão de valuation, que já foi questionado, para ver se, é óbvio, tem também casos de valuations absurdos, né? Já vi empreendedor pedindo, falando, a startup não tem um cliente e vale 100 milhões. Olha, cara, desculpa, mas para mim, com 100 milhões eu não tenho retorno do meu investimento. Porque você vai vender por quanto isso? Vai vender por 10 bilhões? Acho meio difícil, né? Então, não dá para começar desse paralelo. Então, enfim, eu já começo de cara a fazer isso, para a gente já, né, fazer esse prazo aí de 60 dias, já ter uma boa análise, já está mais ou menos alinhado, tentar fechar um term sheet nesse prazo de 60, né, dias, idealmente, no máximo até 90, fechar o deal, ter o contrato final assinado, né, tem toda a burocracia de fazer contrato, diligence e tal, para poder efetivar o aporte. Acho que esse é um prazo, na minha opinião, ideal, tá? Não passar muito de 90 dias do contrato inicial até se ter o fechamento. Claro, às vezes, obviamente que eu sempre falo para todo empreendedor, isso depende muito também dele dar as respostas rapidamente, né? Às vezes a gente manda uma solicitação de informação, se ele demora 2 semanas para me responder, é óbvio que eu não vou conseguir avaliar, analisar esse prazo. Agora, se o cara interage de uma forma mais rápida, acho que é obrigação nossa também dar resposta rápida, né? Então, se eu mando uma questão e ele me responde no dia seguinte, né, eu não posso demorar 1 semana para depois dar alguma resposta qualquer que seja para ele, entendeu? Para analisar uma resposta. Então, deixa eu dar uma interação que seja ter uma dinâmica mais ou menos ágil nesse processo. Tá? E lembrando também um detalhe importante, gente. Os melhores deals, pode ter certeza, tem muito investidor olhando. Então, se você demorar, o risco de você perder é grande, entendeu? Então, também não pode demorar demais, porque senão você está arriscado a perder a oportunidade. Muito bem. O próximo é o Nelson Gitti, por favor. Olá, Cássio. Obrigado pela sua apresentação. É a pergunta que eu escrevi aqui no chat. Eu vou acrescentar uma outra um pouquinho mais ampla. Tá bom? Você está me ouvindo, Cássio? Estou ouvindo. Pode falar. Perfeito o som, está muito bom. Obrigado. Você narrou muito bem na tua apresentação sobre o período em que você é o mentor da empresa. Agora, como se tornar mentor da empresa? Como que você se coloca disponível para esse mercado para ser mentor? E, em segundo lugar, a segunda pergunta é, no caso dos investimentos, especialmente, você conhece bem da tua história, normalmente um conjunto de anjos, quando entra numa empresa, ela coloca isso no contrato, que o empreendedor tenha um mentor entre um daqueles investidores anjos? Então, assim, como se tornar mentor, acho que é uma coisa meio natural. Você, né, acaba sendo procurado por empreendedores que, né, buscam apoio, orientação, né? Existe um programa específico, que é o Inovativa, não sei se todos vocês conhecem, é um programa originalmente desenvolvido pelo antigo Ministério do Desenvolvimento, né? Hoje está ligado ao Ministério da Economia, hoje quem toca é o Sebrae.
que é um programa de mentoria. Basicamente, ele só dá mentoria, você pode escrever com o mentor lá e dar mentoria. Depois, claro, se houver interesse, você pode negociar diretamente investimento, né? Então, enfim, esse é um caminho que às vezes a gente indica para se você quer começar a experimentar, fazer mentorias e ter acesso a eventualmente oportunidades para depois vir investir, tá bom? Em relação a essa questão de que você falou no contrato, ter lá no contrato, que você se mentor, sem dúvida é importante você no contrato definir como é que vai ser essa relação entre a startup, os empreendedores e os investidores. A gente sempre recomenda que tenha uma figura de um líder, investidor líder, que usa não só o processo de investimento, mas depois o pós-investimento, essa interação entre o empreendedor, os empreendedores e a rede de investidores. Né? Nunca são também... Acho que o grande valor que tem, né, no caso da BR Angels, puxa, vocês têm, né, um background fantástico. Então, tendo essa figura do líder, fazendo essa coordenação, é buscar acionar aqueles investidores que podem ajudar em questões específicas que esse empreendedor precise. Tá? Então, assim, deve se definir como é que essa relação vai ser. Vamos ter reuniões mensais, ou bimestrais, trimestrais, os relatórios, né? Como é que você manda mensalmente um sumário dos KPIs, trimestralmente uma coisa um pouquinho mais detalhada, número, né? Enfim, detalhes financeiros, né? Tal, né? Acompanhamento dos resultados do que foi planejado e essas interações que vocês vão ter para orientar, ajudar esse empreendedor, tá? Eventualmente, dependendo do caso da startup, você pode ter até a figura de um conselho mesmo, pode ser um conselho consultivo, ou até, conforme ela vai amadurecendo, formalmente vai ter um conselho de administração, exatamente, quando o fundo entrar, certamente vai ter um conselho formal ali, e eventualmente pode ter até alguns membros que se tornem um conselheiro formal também ali, tá? Então, enfim, mas acho que é muito importante combinar, alinhar essa dinâmica que vai ser feita pós-investimento, antes do investimento, tá? Para que não exista nenhum tipo de divergência, enfim, depois que vocês efetivaram, e isso é natural e deve ser assim, né? É o que eu falo para todo empreendedor, o que você fala do famoso smart money, né? Tudo isso não é só para ficar no discurso, é para ser real. Eu quero te agregar valor, ajudar, porque, óbvio, é um interesse meu, vai potencializar o seu negócio, eu vou ter um maior retorno, e acho que você, empreendedor, tem que saber usar isso da melhor forma possível também. Obrigado. Muito bem, o próximo é o Stefan, por favor. Estava no mute. Ok. Pois não. Parabéns pela apresentação, muito insight bacana. Eu queria saber, em termos de founder ou de empreendedor, existe um perfil padrão ou não? No mesmo sentido, quando a gente faz uma avaliação de uma pessoa que criou uma startup, temos que olhar ele através da perspectiva da experiência de pessoas que passaram por multinacionais, ou esse perfil tem que ser um pouco fora do padrão, além de ter um jeito de trazer inovação, de ser um pouco agressivo, realmente é uma pessoa que foge um pouco dos padrões. O que você pode falar sobre isso, Tá. em termos de escolha e de coaching depois? Claro. Assim, não existe um perfil único padrão para empreendedor, tá? Existem muitos perfis. É claro que todos eles têm características, às vezes, comuns, tá? Você tem desde empreendedores que são muito jovens, né? Existem casos, você deve conhecer, gente às vezes até que abandonou a faculdade, né? Todo mundo conhece Bill Gates e outros similares, né? Então, até empreendedores que eu falei de cabelo branco, né? Existem, inclusive, várias pesquisas, estudos mostrando, eu até comentei rapidamente, as diferenças que existem nesses perfis. Né? Normalmente, o empreendedor jovem, o empreendedor de primeira viagem, o risco é maior, a chance dele errar é maior, mas quando ele acerta normalmente em coisas muito grandes. Tá? O empreendedor mais experiente, ele, claro, até pela própria experiência, ele arrisca um pouco menos, então a chance de acerto é um pouco maior na média, mas também o retorno não é tão exponencial quanto seria. Né? Em relação ao risco do retorno natural, mas são perfis bem diferentes. Né? E, obviamente, também tem muitas questões, e quando a gente fala o empreendedor, na realidade, né, sempre é mais de um. Normalmente, as startups têm 2 ou 3, às vezes até 4. O que eu sempre olho também muito é a complementaridade entre eles.
eu sempre digo assim, a gente precisa ter um cara que tenha muito viés de negócios, né? Seja comercial, se for um negócio que depende de marketing, tem que ter um conhecimento de marketing, né? E um cara que tenha, né? Que eu falo que é o cara que vai entregar, né? Um vende, outro entrega, né? Pode ser um cara de tecnologia, se uma startup tem base tecnológica, pode ser um cara de operações, se for um negócio mais de, né, enfim, operacional. Então, assim, eu procuro sempre avaliar assim, as competências essenciais, né, esses empreendedores eles têm, porque isso ninguém vai substituir. Um erro que eu cometi, né, compartilhando erros, né, a gente aprende muito, acho que mais tem os erros do que os acertos. Uma das primeiras startups que eu investi, aquela que eu testei de bebidas funcionais, o erro que eu cometi que era a startup de um único empreendedor, que era um cara que vinha da indústria, conhecia profundamente o mercado, sabia de tudo disso, mas faltava um pouco ele essa pegada, vamos chamar assim, de negócios, né? E eu, junto com o grupo, né, não investi sozinho, investi junto com o grupo, a gente, né, até sabia, tinha ciência disso, mas a gente ajuda ele, depois contrata alguém, tal, e aí a gente aprendeu a lição que não adianta. Isso aí tem que estar na competência, é uma competência essencial que tem que estar, né, nos sócios da startup. Da mesma forma como, por exemplo, recorrentemente acontece a gente receber startups que têm uma demanda tecnológica mínima, né? Seja tecnologia, enfim, seja qual for, tá? Pode ser de produto, pode ser de software, pode ser de qualquer coisa. E às vezes o empreendedor vem, não, mas isso eu contrato, eu terceirizo. Se aquilo é uma necessidade essencial do negócio, não dá para se terceirizar. Entendeu? Uhum. Então, acho que isso é o mais importante, você, na minha opinião, é você ver isso. Esses empreendedores têm essas competências essenciais, né, do negócio, entendeu? E claro, aí, né, como eu falei, com os outros aspectos, essa flexibilidade, aquela, né, resiliência, quer dizer, o cara ele tem que ter um investidor que uma vez usou um termo, agora fugiu o termo que ele usou, mas enfim, ele falou uma coisa assim muito clara, ele falou, eu gosto de investir em empreendedores que têm, eu não lembro o termo exatamente, mas é uma coisa que quer dizer, tem muita fome, né? Quer dizer, aquele cara que precisa muito fazer aquilo dar certo, entendeu? Então, enfim, acho que é um conjunto de fatores que você tem que sentir ali que são as pessoas que têm uma chance de dar certo, né? Não existe garantia, não existe, né, tal. Aí, o último aspecto muito importante também, tem um investidor, uma vez que conversei lá em Israel, que eu perguntei para ele, o que você avalia? Né? Ele falou, eu faço uma coisa, claro que eles têm uma vantagem lá em Israel, né? Como todo mundo lá faz serviço militar, ele falou, eu pergunto para eles quem eram os chefes dele, né? os patentes superiores deles, ligo para os caras e vejo como eles trabalharam juntos. Né? Ele falou, o mais importante é experiência anterior que esses empreendedores tiveram de trabalhar juntos. Porque vão existir conflitos, é natural os conflitos. Então é importante que eles já tenham tido experiências anteriores e nesses conflitos eles tenham superado e continuado juntos. Então eu citei, né, um dos grandes problemas, às vezes tem conflito entre empreendedores. E isso acaba, às vezes, desmontando essa startup. Né? Então, por isso também é importantíssimo ter vesting, né? Quer dizer, o empreendedor não deu certo, saiu fora, sai, né? No primeiro ano tem que sair sem nada. Depois do primeiro ano ele começa a ter alguma participação, porque esse é outro problema muito sério, né? O empreendedor sai e ainda quer manter a participação integral dele. Esquece, matou o negócio. Enfim, não sei se ajudou a responder a tua questão. Não, ajuda. Eu sei que não tem padrão, mas tentar saber se tem algumas características principais em termos de escuta, em termos de postura, enfim. Mas às vezes cada caso é um caso. Tem perfis, mas assim, essas características comuns que eu falei, cara que escuta, que está conectado, ligado no sentido que ele está absorvendo informação, respondendo aquilo de uma forma, isso é fundamental. São características essenciais que eu entendo, né, que o empreendedor tem que ter, senão, enfim, o risco de ele, né, às vezes eu já tive vários casos que às vezes, né, o empreendedor apresenta um negócio, você faz uma pergunta para ele, aí você percebe que a resposta, o tom da resposta, né, que é aquela coisa sutil, mas você vê que é tipo o cara contestando, né, tipo reafirmando aquilo que ele tem convicção, né? Não que ele não tenha que ter convicção, mas a forma como ele te responde, putz, esse cara aí, ele, né, que a gente fala, ele é tão apaixonado pela ideia que ele está cego totalmente e não se abre a ver mais nada. Aí não adianta, esquece, né? Ótimo, obrigado. Isso.
Bom, muito bem. Dado o avançar da hora, né? Palestra rica, comentários ricos do Cássio Spina, agradeço bastante. Nós vamos fazer a última pergunta agora do Ricardo Oliveira e as próximas, né? Do Arthur Gregório e do Eduardo Kanashiro, nós vamos encaminhar por e-mail para ter a resposta depois por e-mail. Tudo bem, Cássio? Claro. Ok. Então, por favor, eu Ricardo. Tranquilo aqui. Você pode continuar? Não, é que tem várias pessoas, bem. que tem várias pessoas que me avisaram que tem outros compromissos, né? Então, tá certo. Tá. Por conta disso. Sem problema. Ricardo, você poderia fazer então sua pergunta, por favor? Oi, Cássio. Ricardo Oliveira, tudo bem? Me escuta? Tudo bom. Tudo bom. Sim. Primeiramente, obrigado mais uma vez por essa explanação, principalmente por esse momento único que a gente está passando, né? Eu sou investidor da Anjos do Brasil, aí a gente está sempre junto. Certo. E aqui a pergunta é no sentido de, hoje nós como mentores, né, existe uma sede muito grande por parte do empreendedor em tomar ações bem operacionais para passar pela crise. E a gente sabe que a lição talvez número 1 é proteja o caixa, né? Então, como mais a gente pode orientar o empreendedor para ele passar por esse momento e aproveitando, né, as redes que nós temos de investidores anjo, qual seria o melhor approach para difundir nas mídias sociais o papel do mentor, independente de startup investida, mas se dispor a dar mentoria nesse período para qualquer startup que precise esteja passando por um momento complicado. Tá. Bom, assim, acho assim, é muito caso a caso, né? É difícil dar uma coisa assim mais geral, né? Eu, por exemplo, tenho startups no portfólio que dependiam muito de negócios da economia real, né? E, obviamente, que elas... a gente fala, o cara está se virando nos 30 mesmo, né, buscando achar outros caminhos, né? Tem uma startup que posso compartilhar com vocês, chama Chef's Club. Para quem não conhece, conheço, comprem deles, aproveitamos a propaganda. Basicamente, eles são, né? Ainda são, graças a Deus, um clube de descontos, um cartão de descontos para consumo em restaurantes, né? Obviamente, ninguém pode sair para comer, né? Tem restaurantes todos fechados e eles se reinventaram. Em que? Bom, vamos usar o mesmo que a gente tem para ajudar o restaurante a vender via delivery e para a nossa base de usuários, né, continuar usufruindo do benefício. Então, eles tiveram que se reinventar para transformar o negócio deles para um negócio de delivery, né? Que era totalmente o contrário do que eles propunham. Eles propunham que as pessoas fossem, né, comer fora. Então, assim, é muito caso a caso, né? Como você falou, obviamente, né, lições básicas de preservar a caixa. Mas eu acho assim, eu acho que talvez o maior desafio de muitos empreendedores, né, que nunca passaram por uma situação dessa, né, eu acho que muitos de vocês devem ter sido como eu, passou por várias crises, desde plano Collor e, né, aquelas coisas malucas, né, que a gente passou, ter calma e saber lidar com as pessoas, né, acho que com seus colaboradores. Acho que esses são os grandes desafios para muitos empreendedores que talvez não tenham tanta experiência. Como é que você, né, ainda mais agora, está todo mundo remoto, ninguém pode, né, se ver olho no olho. Como é que eu vou fazer a gestão dos meus colaboradores, né? Como é que eu também gestiono essa questão dessa insegurança? E se eu não tiver jeito, se eu tiver que demitir, vamos tentar, claro, fazer tudo o que é possível para não acontecer, mas tem casos que, né, não adianta, a empresa não vai ter dinheiro para pagar, né? Tão simples quanto isso, né? Às vezes é melhor tomar uma decisão mais dura, né, tipo, falar, bom, deixa pelo menos te pagar a tua rescisão, porque eu tenho dinheiro ainda para pagar a rescisão, do que segurar aí e depois não ter dinheiro para pagar a tua rescisão, né? Enfim, tem as medidas do governo agora que estão surgindo, esperemos elas que elas se tornem reais, né, não fiquem só no papel, porque realmente são muito necessárias. Então, acho que assim, é muito caso a caso, mas assim, uma coisa que eu recomendaria muito fortemente é vocês, né, quem tem startups, investidos, é tentar ajudar esses empreendedores, tanto em aspectos práticos, como esse falou, né, vamos conservar caixa, tal, mas também muito na gestão das pessoas. Acho que esse, na minha opinião, o maior desafio que muitos empreendedores vão enfrentar nesse momento é isso. Como é que eu gestiono minha equipe para que a gente, né, se reinvente, mantenha a equipe motivada, né? A pessoa, né, você sabe muito bem, todos vocês são experientes. A pior coisa que tem é a equipe preocupada se amanhã vai ter emprego, amanhã não vai ter, entendeu? Então, como é que você trabalha isso de uma forma que eu tenho certeza que vocês, todos com uma experiência, podem ser. Aí, em relação à questão que você falou de redes sociais, compartilhar mais abertamente, a gente comentou,
Assim, sendo bem sincero, eu não tenho resposta para isso, porque assim, o papel nosso é muito mais, né, de investir. A mentoria está associada ao investimento normalmente, né? Ela faz parte, mas está associada. Então, hoje, né, a prioridade, sendo bem sincero, é, né, o apoio àquelas startups investidas. Não que a gente não gostaria, e claro, gostaríamos, né, mesmo que não fosse investida, ajudar. Mas aí, sinceramente, hoje mesmo, pela Anjos, a gente já tem um desafio que grande é manter a máquina rodando, né? Então, nós também temos esse desafio. Aí, não dá, hoje, particularmente, nós não temos como fazer muito além disso, tá? Mas acho que iniciativas individuais aí podem ajudar muito. Eu falei que tem um programa Inovativa, tem vários programas que podem ajudar, talvez possam ser caminhos. Obrigado, Cássio. Obrigado a você. Muito bom. Cássio e todos os presentes, obrigado pela apresentação e pela resposta de todas as dúvidas aí, né? Eu queria só vou passar para você para fazer consideração final, Cássio, uma palavra final aí para a gente finalizar. Antes disso, passar 2 recadinhos aqui. O primeiro, que já foi enviada uma pesquisa de satisfação para o e-mail dos participantes. Então, quando puder, por favor, acessem e respondam a pesquisa de satisfação para a gente. E o segundo, que o próximo evento do BR Angels vai acontecer no dia 14 de abril. Semana que vem é a nossa plenária. Vai ser completamente online, a gente já fez uma online, vamos fazer agora a segunda online. Então, obviamente, todos os associados já receberam os convites, associados do BR Angels que estão aqui, estou reforçando. Quem não é associado, se tiver interesse em participar, manda uma mensagem para a gente também aceita alguns convidados nas nossas plenárias, tá bom? Cássio, eu vou passar para você para considerações finais, mas queria já de antemão agradecer mais uma vez seu tempo, trazer o seu conhecimento aqui, sua experiência. Tenho certeza que engrandeceu demais os nossos associados, os participantes, e colocar o BR Angels à sua disposição para aquilo que você precisar. Obrigado. Obrigado, Orlando. Prazer aí novamente. Assim, bom, meu recado final é o seguinte, gente, assim, tudo que eu aprendi até hoje, eu falo o seguinte, a gente pode aprender muita coisa lendo, vendo, eu sempre compartilhar conhecimento, eu sempre digo, eu também estou aprendendo ainda, né, acho que tem muitos anos, isso é um negócio de longo prazo, é um negócio para décadas, ser bem transparente, né, investir em startups não é para meses, não é para anos, é para décadas, eu espero fazer isso até o fim da minha vida, porque eu gosto realmente, acho que, né, tem um papel muito importante. Mas assim, só tem um jeito de se aprender na prática, seja mentorar, seja investir. É fazendo, né? Que nem andar de bicicleta. Você pode ir lá ler o manual da bicicleta, pode ler a teoria lá como é que pedala, mas você só vai aprender né, pegando a bicicleta e andando, vai levar uns tombos, vai cometer erros, né? Como eu falei, acho que o que eu mais aprendi foi com os erros que eu cometi, né? Ainda estou cometendo erros e estou aprendendo, né? Para não poder repetir, mas é assim que funciona, não tem outro jeito, não tem que ter medo de cair, tá? Então, não tem que ter medo de, estou na dúvida, não tenho certeza. Sempre você vai ter dúvida, sempre você vai ter incerteza. Então, só tem um jeito. Bom, essa aqui eu vou tentar, entendeu? Sabendo que muitas você vai errar, como eu falei no começo, mas aquela que você acertar, provavelmente vai pagar tudo e vai te dar um bom retorno, né? Então, não tem jeito, gente. Vai lá, mentora, vai aprender um pouco seus erros, investe, e você vai aprender fazendo, tá bom? Muito legal. Obrigado, Cássio. Obrigado a todos. Um abraço, boa noite para todos aí. Espero que todos nós passemos bem aí, com saúde dessa crise aqui, né? E possamos aí continuar trabalhando e colaborando juntos. Ok, muito obrigado. Um abraço a todos. Um abraço, tchau. Obrigado.